Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à quarta e última teleaula da disciplina Enfermagem e Ciência, cujo título é Educação, Enfermagem e Emancipação. Por isso, nós vamos falar do enfermeiro enquanto pesquisador, vamos falar dos tipos de pesquisa que são realizadas na área da enfermagem e como que a pesquisa, a ciência e a educação foram elementos fundamentais para a emancipação da enfermagem. Aí você pode, às vezes, ter dúvida em relação a esse termo. E emancipação significa ato de ser ou se tornar independente. E a enfermagem é uma profissão regulamentada, tem autonomia, pois possui órgãos regulamentadores e fiscalizadores da profissão de enfermagem e, portanto, temos autonomia, somos, então, uma profissão independente. E você vai entender que todos esses elementos vinculados à educação e à ciência fizeram com que a gente pudesse ter, então, essa profissão tão organizada como é a nossa profissão, né? Como é a prática a nossa prática profissional. Mas antes de dar início, de fato, aos conteúdos, eu vou trazer uma contextualização. Então, você precisa saber quais são os objetivos que serão contemplados ao longo desse encontro. Dentre eles, então, você será capaz de conhecer a evolução das pesquisas na enfermagem, saber como essas pesquisas influenciaram positivamente a assistência em saúde, ficar por dentro das leis que normatizam a profissão, além de reconhecer a importância da educação em saúde para a transformação da vida das pessoas. Então, eu vou fazer todo um resgate histórico inicialmente, para depois eu ir trazendo aí informações importantes a respeito da enfermagem enquanto ciência, da pesquisa, e eu também vou fazer alguns exercícios aqui. Na verdade, eu vou mostrar para você como se faz pesquisa na biblioteca digital de vocês, no ambiente virtual, para que vocês consigam ampliar os conhecimentos de vocês, tendo contato com diversos livros que podem auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem, para vocês darem aí um upgrade nos conteúdos por meio, então, do auxílio, poder ter livros que possam auxiliá-los nas buscas, independentemente da disciplina ou de determinado tema que você tenha aí interesse. Então, isso vai acontecer lá para o primeiro momento de interação. Mas, antes de chegarmos até esse momento, eu preciso trazer informações referentes ao contexto histórico da pesquisa no Brasil e no mundo, no que se refere à enfermagem. Então, vamos lá. Pesquisa e enfermagem. Às vezes algumas pessoas param e pensam, mas eu sou enfermeiro, pesquisador é outra coisa. Você vai entender que a pesquisa ela precisa estar intrínseca no nosso processo da enfermagem. Em vários momentos, a gente vai se deparar com algumas situações em que a gente vai ter que escolher um determinado tratamento ou que nós vamos participar da construção de protocolos, de instrumentos que vão servir para nortear o cuidado de enfermagem dentro da sua instituição. Então, você pode ser parte de uma comissão de pesquisa dentro do hospital que você trabalha, ou então na unidade básica de saúde. Enfim, em qualquer que seja o cenário da sua prática, você ou direta ou indiretamente vai ter contato com pesquisa e você precisa incorporar esse conhecimento, saber buscar para conseguir ampliar a sua assistência, sempre com foco e pautada em conhecimento teórico e científico. Mas nesse encontro, você vai conseguir, então, saber quais são as ferramentas que estão à sua disposição, o que você pode fazer e como incorporar a pesquisa dentro da assistência de enfermagem. Mas, para você entender de que maneira nós evoluímos na pesquisa, eu preciso te convidar para um passeio aí histórico para você relembrar alguns acontecimentos e entender
de fato, como que eles culminaram na profissionalização da enfermagem e numa profissão tão organizada como nós temos hoje. Então, vem comigo. Vou fazer você vir comigo aqui no século XVIII, né, com Edward Jenner. Esse termo, na verdade, o nome dele corrijam lá no livro didático, tá bom? É Edward Jenner. Ele foi o grande responsável por uma grande ferramenta epidemiológica que nós temos hoje e que está em evidência. Acho que a época que mais deu evidência para a vacina foi o momento em que estamos vivendo agora. E graças a Edward, ele começou a observar, né, na época em que a varíola estourou na Europa, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam as vacas não contraíam a varíola. Elas apresentavam alguns sinais e sintomas, mas muito brandos. Então, o que ele entendia naquela época? Que provavelmente havia algo no organismo dessas ordenhadeiras que faziam com que elas não desenvolvessem a doença de maneira tão intensa. Então, o que ele fez? As ordenhadeiras, elas apenas apresentavam algumas lesões de pele. Essas lesões, elas tinham uma quantidade, né, de secreção purulenta. Então, o que ele fez? Ele extraía o pus das mãos das ordenhadoras que haviam contraído varíola bovina e o inoculou em outras pessoas que acabaram não adquirindo varíola ou adquirindo de forma branda. Então, naquela época, ele já começou a entender o processo imunológico e que esse processo imunológico, ele podia ser, então, acionado no organismo das pessoas para que, então, as pessoas não viessem a adoecer ou, então, que adoeciam de maneira, apresentando sinais e sintomas muito mais brandos por conta da ativação desse sistema imunológico. E não sei se você sabe, mas uma curiosidade, a vacina tem esse nome porque vaca em latim é vacine. Então, ele, por construir, por criar, desenvolver a vacina por meio, então, desse objeto de estudo que era o animal, a vaca, é que ele, então, deu o nome do produto gerado, então, para combater a doença de vacina, né? Então, é por conta aí dessa origem do latim, que vaca significa, então, vacine. Então, nós temos hoje uma ferramenta fundamental para o processo epidemiológico, na contenção de transmissão de algumas doenças, e a gente tem vivenciado isso recentemente. Então, graças a essa figura aí histórica que fez com que a gente pudesse contar, desde aquela época, com essa proteção, então, que é a vacina. Mas vamos adiante. Então, além do Edward Jenner, nós temos também que, com o tempo, né, ali no século XVII, as principais dificuldades em testar a efetividade de alguns medicamentos, de alguns efeitos de tratamento, era justamente em quem testar. Então, os testes eram feitos em animais. Só no século XX é que surgiram a Sociedade de Proteção aos Animais e os testes se tornaram mais criteriosos, né? Ainda hoje nós temos algumas empresas que testam em animais, mas a gente tem percebido uma evolução muito grande em relação a isso e muitas das empresas têm optado por não fazer testes em animais. A gente percebe que o mercado tem consumido muito esses produtos e tem procurado. Então, se a gente tem a oportunidade, às vezes, de escolher um produto que a gente sabe que não é testado em animal, a sociedade tem, né, escolhido muito esse tipo de produto e isso muda também, né, a indústria. E na Segunda Guerra Mundial foi realmente um fato histórico bastante
triste assim, no capítulo da nossa evolução, que além de todo o processo, né, de guerra, de luta da Segunda Guerra Mundial, naquela época os soldados e os prisioneiros eles recebiam tratamentos e esses tratamentos nem sempre eram comprovados. Então, em poucas palavras, essas pessoas eram vistas como cobaia para testar um novo medicamento, cobaia para testar um novo tratamento, sem que houvesse um rigor científico ou um respeito, né, para com essas pessoas. Na América Latina, né, todos esses exemplos que eu dei anteriormente, tá, no contexto europeu. O nosso contexto a pesquisa, a ciência no Brasil e na América Latina chegou tardiamente. Então, foi depois de muito tempo que a pesquisa aqui começou a, de fato, ser difundida. E na América do Sul como um todo, os métodos científicos mais elaborados só avançaram a partir do século XX, tá? Muito em razão da baixa produtividade, na verdade, essa baixa produtividade científica é em razão a falta de investimento nessa área. E, infelizmente, até hoje, a gente, se comparada a outros países, nós temos uma certa dificuldade em prosperar nessa área. Então, o fraco e tardio investimento fez com que, aqui no Brasil, a pesquisa, não só da enfermagem, mas a pesquisa como um todo, demorasse a ganhar força. Ainda assim, a representatividade da nossa produção científica, comparada aos outros países, é baixa. Então, a gente ainda tem muito que evoluir. E foi só em 1900 que o primeiro instituto, que é o Instituto Soroterápico Federal, né, que é Oswaldo Cruz, que hoje também está bastante em alta, que recebeu o reconhecimento internacional no que se referia à pesquisa. Mas, né, vou trazer aqui para vocês alguns elementos importantes em relação à pesquisa na área da enfermagem. Então, claro que a Florence Nightingale vai ser sempre o ponto de início da enfermagem e ela, mesmo lá no século XIX, contribuiu e muito para isso. Mais à frente, em 1920, começaram a surgir os casos clínicos. Então, realmente fazer estudo para saber a evolução de uma determinada doença, para falar sobre tratamento. Então, fazer realmente uma pesquisa, nem que fosse com um paciente só, sobre a evolução da doença, prognósticos, se o prognóstico era positivo ou negativo, como que foi o tratamento. Mais à frente, em 1960, surgiram a incorporação dos métodos quantitativos, então foi aí que a estatística começou a ser incorporada na área na pesquisa em saúde, taxa de incidência, prevalência, de maneira, então, mais robusta na área da pesquisa. Nessa mesma época, surgiram também os métodos qualitativos, que é tentar entender alguns fenômenos que não são muitas vezes entendidos por números, mas por percepções, por compreensão de uma realidade, opiniões, que acaba diferindo aí dos métodos quantitativos. Existem alguns fenômenos que a gente não consegue quantificar, e sim entendê-los, né? Mas mais à frente a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, são dois tipos de pesquisa aí que a gente acaba trazendo aí tipologias diferentes, os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Existem pesquisas que unem esses dois métodos, mas mais à frente eu vou trazer essa informação. Em 1970 surgiram as pós-graduações, né, os mestrados, os doutorados, as especializações. E em 1990 é que surgiram os grupos de pesquisa que permanecem até os dias atuais, que grupos de pesquisa sempre relacionado aí, vinculado à universidade, para discutir acerca de uma determinada área, um tema específico, e então fazer produções, fazer pesquisa, testar um novo tratamento, fazer pesquisa na área qualitativa, tá?
Então, a pesquisa ela foi ganhando força ao longo do tempo e, então, foi sendo incorporadas tecnologias, haja visto aí a estatística enquanto aliada da pesquisa. Entretanto, a gente precisa tratar do episódio, né, da Segunda Guerra Mundial como um episódio aí fatídico e um marco na área da pesquisa, mas que fez com que a sociedade repensasse algumas atitudes relacionadas, então, a essa área, que foi a questão, então, do respeito para com aqueles que participam da pesquisa. Então, foi quando surgiu o relatório de Belmont, que foi no final do século XX, e foi elaborado nos Estados Unidos, apontando 3 princípios básicos para a realização das pesquisas. O primeiro deles é o princípio do respeito às pessoas. Isso quer dizer que quando nós estamos fazendo pesquisa com envolvimento de seres humanos, as pessoas, então, elas têm o direito de decidir sobre participar ou não da determinada pesquisa. Então, você faz o convite e fica a critério da pessoa participar ou não da sua pesquisa. Tá? Então, ela tem o direito de recusar o convite. Então, passa a ser um convite, não é, uma convocação. Temos o princípio da beneficência, que é o cuidado necessário para minimizar os riscos e danos. Não é porque se trata de uma pesquisa que a gente pode submeter a pessoa a qualquer tipo, né, de situação. A gente tem que pensar em situações que possa colocar em risco a vida dessa pessoa ou provocar algum dano. Então, a pesquisa tem que ter todo esse precisa ser criteriosa em relação a esse aspecto. E o terceiro princípio, que é o princípio da justiça, que é garantir que todos tenham igual possibilidade de acesso à participação nas pesquisas. É fazer, então, com que as pessoas tenham chance de participar da pesquisa, né? Ou então, porque muitos tratamentos, muitas pesquisas comparam um tipo de tratamento com outro, né? Então, a gente tem que fazer o convite para ver se as pessoas querem participar da pesquisa, tem que tratar com respeito, temos que minimizar os possíveis riscos oriundos dessa pesquisa e fazer com que as pessoas tenham igual possibilidade de receber, então, esse tratamento ou um benefício em relação a essa pesquisa. Então, são 3 princípios básicos que foram discutidos e elencados no relatório de Belmont, justamente por conta das críticas relacionadas, então, às pesquisas sem nenhum critério, nenhum rigor científico, realizadas com animais e também, e principalmente, né, com seres humanos. E hoje nós temos todo um comitê de ética dentro das instituições, principalmente das universidades, que tem enquanto objetivo fazer a leitura de todas as pesquisas que são realizadas dentro da instituição para avaliar todos esses elementos, para avaliar se os pesquisadores são pesquisadores com uma integridade ética, se a pesquisa leva em consideração todo o rigor científico e que em nenhum momento essa pesquisa possa, então, colocar em risco a vida das pessoas envolvidas. Por quê? Porque precisa ter rigor metodológico. Tá? Preciso saber exatamente o que vai ser feito em cada um dos passos para que essa pesquisa, então, tenha um desfecho positivo e que não coloque em risco a vida das pessoas, ok? Então, nesse conceito, você pode aprender toda a evolução histórica em relação à pesquisa e principalmente em relação aí essa questão dos princípios no desenvolvimento da pesquisa, que hoje tem todo um rigor e precisa ser seguido. Vamos resolver uma problema envolvendo as temáticas enfermagem e pesquisa. Por isso, vem comigo aqui no quadro. Nós temos, então, a situação do nosso livro didático envolvendo a enfermeira Carolina, que ela é enfermeira do Serviço de Educação Continuada de um hospital e atua principalmente nas unidades de internação. E o maior desafio dela é fazer com que as equipes entendam a importância da capacitação, porque toda vez que ela propõe uma capacitação é sempre a mesma, né, expressão. E, de novo, a gente já sabe sobre esse assunto. Então, o que aconteceu?
é que ela propôs, então, uma capacitação para fazer reciclagem, ou seja, para as pessoas aprenderem informações novas a respeito dos curativos, tá? Mesmo porque ela recebeu, então, a informação, tá? Que cada um, né, principalmente na clínica cirúrgica, relata uma maneira diferente de utilizar um determinado material para o curativo. E isso tem causado bastante desconforto na equipe, porque usa um material para uma determinada lesão, o outro usa aquele mesmo material para outro tipo de lesão, então acaba que não tem aí critério na utilização desses materiais para a realização dos curativos. E nós sabemos que, principalmente curativo, pessoal, constantemente nós temos mudança, né, na literatura, porque uma pesquisa foi lançada e avaliou que aquele material, aquela substância não é mais aplicada em lesão exudativa, infectada, enfim. Então, constantemente a gente tem mudança em relação ao tratamento e algumas formas de assistência, não só da enfermagem, mas da saúde como um todo. Então, o processo de educação continuada precisa ser intensificada nas instituições. Tá? Algumas instituições já têm um serviço já de educação continuada, outros acabam contratando serviços de fora para esporadicamente capacitar a equipe, enfim. Mas o que a Carolina então resolveu fazer? Ela solicitou que a enfermeira que trabalha na clínica cirúrgica completasse uma tabela com os principais materiais utilizados, tá? A indicação, então, quais os materiais eles utilizam para fazer o curativo, qual é a indicação, qual é a contraindicação, a forma com que a equipe utiliza esses materiais e alguns cuidados. Com isso, foi possível elencar alguns materiais que são utilizados no setor e ela, então, resolveu procurar no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, que é a BVS, uma das principais plataformas de busca, tá? De pesquisa na América do Sul. E então, justamente para saber o que se tem de pesquisa falando sobre o uso de alguns materiais, o que se tem de mais novo em relação a curativo, para se embasar com os materiais que a equipe utiliza no setor e, então, construir uma capacitação que sirva para atualizar essa equipe e para que eles cheguem a um consenso por meio de pesquisa. Então, olha, tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil utilizando determinado material para fazer o curativo, por exemplo, né, hidrogel para lesão exudativa. Então, o hidrogel, essa pesquisa usou hidrogel para esse tipo de lesão e notou com a pesquisa que houve uma melhora significativa. Então, essa pesquisa indica o uso, por quê? Porque foi comprovado que esse tipo de material para esse tipo de lesão tem, então, resultado positivo, então pode usar. Se comparado a outro material, o efeito foi o mesmo. Então, posso usar hidrogel, mas posso usar também outro material. E aí eu posso avaliar o que a gente tem disponível na instituição para, então, fazer a escolha correta. É importante padronizar dentro da instituição o uso de alguns materiais, de alguns tratamentos, para que a gente tenha, então, uma padronização para que o que seja feito na clínica médica seja mesmo da clínica cirúrgica e, é claro, que tenha embasamento teórico, que seja pautado em pesquisa com rigor metodológico, com rigor científico, que foi comprovado a eficácia e a efetividade, então, daquele determinado tratamento, daquele procedimento ou material. Então, a BVS, que eu vou trazer maiores informações adiante, é uma plataforma que a gente pode acessar, então é só digitar lá no Google, você vai conseguir ter acesso à plataforma, é uma plataforma de acesso livre, e você tem à sua disposição aí diversos artigos que possam, então, contribuir para uma determinada dúvida que você tem em relação não só a tratamento, mas qualquer outro assunto vinculado à área da saúde, em especial da área da enfermagem. Então, essa situação, ela permitiu que a gente pudesse discutir a importância de pesquisar e encontrar embasamento científico.
pesquisa e assistência. Veja que essas palavras elas estão nesse conceito lado a lado, justamente porque elas precisam andar lado a lado. A assistência precisa ser pautada em ciência, tá? Nós só somos uma profissão reconhecida hoje por conta de toda a nossa bagagem científica e por conta de todo o ganho que nós tivemos em detrimento dessa trajetória, né, de todo esse percurso que a enfermagem caminhou em busca da cientificidade, em busca de um processo de trabalho, em busca de uma sistematização da assistência de enfermagem, em busca de diagnóstico de cuidado, diagnóstico, né, de a prescrição de enfermagem. Então, hoje, nós temos uma profissão bastante organizada no que se refere aí a essa questão, então, teórica e científica. Com isso, vem comigo aqui no slide. A maioria das pesquisas que modifica a assistência, elas acabam sendo oriundas dos programas de especialização stricto sensu. Que são, né, programas de mestrado, programas de doutorado, pós-doutorado, isso a nível de Brasil. E a pós-graduação, ela teve esse desenvolvimento acelerado a partir de 1970. Então, veja que aqui no Brasil, esse caminho, né, na verdade, esse início da pesquisa surgiu muito tardiamente. Veja só, em 1970 é que houve um aquecimento na pesquisa, influenciando, então, na área da saúde como um todo, mas tardiamente. E, infelizmente, ainda hoje, nós temos um grande monopólio, na verdade, não digo monopólio, mas concentração das pesquisas relacionadas a esses programas de stricto sensu, como, então, programas de mestrado e doutorado. Ah, professora, mas não é assim que funciona? Não são os mestrandos, os doutorandos que produzem pesquisa? Porque para a condição, para a gente receber o título de mestre e doutor, é realizando pesquisa na área, tá? Entretanto, se a gente for pensar em realidades internacionais de outros países, existem laboratórios, existem clínicas, existem instituições específicas para a pesquisa, na área da enfermagem e na área da saúde como um todo. Entretanto, aqui no Brasil ainda não se tem todo esse fomento, o fomento ainda é muito centralizado em algumas instituições e não é difundido como nos outros países. Infelizmente, os outros países acabam estando muito mais à nossa frente, não digo só em termos de pesquisa em enfermagem, mas pesquisa como um todo, justamente porque é cultural, né? Existe toda uma cultura de valorização da pesquisa nos outros países. Aqui, a gente tem percebido que o olhar tem mudado em relação à pesquisa, principalmente, né, por conta da pandemia, que começou-se a notar a importância de se pesquisar, a importância de se ter, então, conhecimento em determinada área e que a gente precisa, então, de tudo isso para conseguir evoluir em diversos tratamentos, na descoberta aí de diversos medicamentos que podem influenciar positivamente a nossa vida, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem aí culturalmente pouco investimento para pesquisa e uma cultura ainda que precisa ser melhor reformulada para que a gente ganhe mais força, tá? Para que a gente, então, tenha maior destaque. Infelizmente, outros países estão bem mais à nossa frente. Mas é claro, isso tudo é uma bagagem que a gente carrega desde sempre, né? Aqui já começou tardiamente a pesquisa. Enquanto lá eles já estavam bem mais evoluídos, aqui começou ainda a passos muito pequenos, devagares. E é claro, essa nossa bagagem a gente ainda carrega. Mas eu quero te mostrar então quais são os dois tipos básicos de pesquisa que eu acabei mencionando anteriormente, que é o método quantitativo e o método qualitativo. E aqui eu coloquei dois exemplos para vocês então entenderem a diferença. Então aqui eu tenho dois títulos de pesquisa. A primeira, que fala sobre violência física ocupacional em serviços de urgência e emergência hospitalares,
percepções dos trabalhadores de enfermagem, enquanto que a segunda é perda auditiva induzida pelo ruído em servidores de uma universidade estadual. Então, veja que o primeiro título, o objetivo é tentar entender as percepções dos trabalhadores de enfermagem diante da violência física ocupacional, ou seja, a violência física recebida dentro do ambiente de trabalho. Às vezes por conta de um paciente, né, que está descontente com o atendimento e acaba provocando aí sendo agressivo. Então, o que é para o trabalhador ser violentado no seu próprio ambiente de trabalho? Então, é a percepção, é o que ele sente em relação àquela situação. Agora, esse segundo título indica que vai ser avaliado a perda auditiva induzida pelo ruído em servidores. Isso quer dizer que o próprio processo de trabalho, às vezes, ele trabalha com ruído e que isso, ao longo do tempo, pode provocar, então, uma perda auditiva. Com isso, né, como que eu vou avaliar a perda auditiva? Por meio, então, de quantificação. Eu vou quantificar, né, eu vou conseguir avaliar o quanto que esse trabalhador, ele perdeu da sua audição ou não, em decorrência aí do seu processo de trabalho, tá? Então, veja que a perspectiva é diferente. A primeira é percepção, é sentimento do trabalhador diante da situação. E o segundo é avaliar, então, quantitativamente, o quanto aquele servidor perdeu de audição, né? Existem meios de fazer com que a gente consiga avaliar essa perda. Então, veja, o primeiro é percepção, e o segundo, então, analisar a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, nós temos que essa primeira é um tipo de método qualitativo, enquanto que esse segundo é o método quantitativo. Eu estou quantificando. Eu estou quantificando, eu vou quantificar quanto que esse trabalhador, então, perdeu da sua audição. Então, veja que são perspectivas diferentes. Esses são os dois principais métodos, tá? Ah, professora, mas eu consigo unir esses dois tipos? Consigo. Existem pesquisas, principalmente de doutorado, que acabam unindo as duas, os dois métodos. Por exemplo, essa dos servidores, né? Da perda auditiva. Eu posso quantificar o quanto que ele perdeu da audição e avaliar, né, essa perda, e eu posso também fazer uma entrevista com ele para tentar entender quais são os sentimentos dele e como é para ele ter perdido parte da sua acuidade auditiva trabalhando, né? Porque a gente tem que relacionar essa perda ao processo de trabalho. Às vezes ele trabalha com maquinário, ele trabalha com, por exemplo, máquinas que produzem ruídos muito elevados, e é claro, a exposição prolongada a esse risco, né, que no caso é físico, fez com que ele perdesse a acuidade auditiva. E como que é para ele, né? Como que é para o trabalhador adoecer em seu próprio ambiente de trabalho? Então veja que eu consigo unir os dois métodos, tá? Professor, existe um método que é considerado melhor do que o outro? Não, por quê? Porque a perspectiva de pesquisa é diferente, né? Eu não consigo quantificar sentimento, eu não consigo quantificar a percepção da pessoa, porque é por meio, então, de quanto ela se expressa em relação àquela situação. Então, veja que são perspectivas diferentes e cada um tem a sua beleza, cada método tem a sua beleza. E as perguntas, elas são respondidas, né? Pelo método que a gente escolhe. Se eu quiser saber sentimento, eu não vou optar por uma metodologia então quantitativa, estatística, probabilidade, né? Eu vou priorizar então aspectos mais relacionados a essa questão então qualitativa, de sentimento, de percepção, tá? Diante de um determinado cenário. Em relação aos contextos, tá? E os tipos de pesquisa, na área da enfermagem, nós temos os seguintes. Então, nós temos, vamos ao quadro, nós temos o tipo de pesquisa que é vinculada aí à questão profissional,
então, que leve em consideração o processo de trabalho, tá? Então, processo de trabalho de enfermagem, as etapas do processo de trabalho, tá? Enquanto que a temática assistencial, o tipo de pesquisa que leva em consideração a assistência em saúde, vai avaliar efeito de cuidados de enfermagem. Então, comparar um tratamento de outro, comparar um tipo de curativo com outro, modificar aí a maneira de cuidar e fazer uma pesquisa em relação a esse cuidado. Então, a pesquisa assistencial é com base no cuidado em si, em determinado tratamento, um determinado procedimento de enfermagem, tá? Enquanto que o profissional é o processo de trabalho. E nós temos também as pesquisas que englobam a organização e o funcionamento dos serviços, que tem relação direta com gestão, né? Gestão de equipamentos, gestão dos recursos humanos, gestão do aspecto orçamentário e financeiro das empresas. Então, veja que são temáticas diferentes, são áreas diferentes de pesquisa na enfermagem. Mas, é claro, nós temos algumas limitações, tá, no desenvolvimento da pesquisa, principalmente aqui no Brasil, como, por exemplo, dificuldade de dispensa para pesquisa. Muitas instituições não dispensam os seus trabalhadores para fazer pesquisa, então não libera para a aula do mestrado, não libera para a aula do doutorado, e a gente tem que ficar nessa corda bamba entre trabalho e pós-graduação. Dificuldade de correlacionar teoria e prática, porque muitas vezes a teoria é uma, mas na prática a gente percebe que acontece de maneira totalmente diferente. A baixa remuneração, porque vocês podem às vezes pensar, nossa, mas então um mestrado, um doutorado, o valor então tem incentivo, nem sempre, falta muita bolsa, tá? E muito investimento, às vezes tem que sair do próprio bolso, do bolso do pesquisador, do bolso do professor, para que a pesquisa aconteça, né? Existem várias organizações de fomento de pesquisa, mas ainda assim, né, fica muito aquém do necessário, além de falta de tempo. Então, como eu disse, o perfil do pesquisador brasileiro é aquele que trabalha e estuda. Então, a gente fica nessa corda bamba e tentando gerenciar tudo isso. E a pesquisa, ela realmente exige muito da gente. Então, só que muitas vezes a gente está atolado ali de trabalho, então falta tempo para a pesquisa. Além de falta de reconhecimento. Assim, a sociedade tem mudado muito o olhar em relação ao pesquisador, mas ainda falta muito reconhecimento por parte da sociedade. Além de dificuldade para entender a importância da pesquisa na atividade prática e a falta de preparo também, muitas vezes na graduação, de trazer isso, né, para os alunos. Mas vamos falar de coisa boa, não vamos falar só de desafio, de limitação, vamos falar de perspectiva, vamos olhar para frente e vamos sacudir essa poeira. Não vamos carregar essa bagagem pesada aí para o resto da vida, né? Então, vamos lá. Quais são as perspectivas, então, da pesquisa aqui no Brasil? A visão positiva acerca da produção científica por enfermeiros. A gente tem ganhado cada vez mais espaço, tá? E a gente tem mostrado que as nossas pesquisas são pesquisas, então, com todo um rigor científico e metodológico e que a gente muitas vezes tem mudado a prática, tá? Problemas de pesquisa surgem nas demandas das atividades diárias. Então, lembra que eu falei que o perfil do pesquisador é aquele que está trabalhando? Então, muitas vezes, na própria prática, a gente identifica ali uma fragilidade. Olha, por que não pensar em um procedimento diferente, por exemplo, de passagem de sonda ou passagem de acesso venoso? Enfim, diante da fragilidade ali da assistência ou de uma ideia que surge trabalhando, que então sai a ideia de uma grande pesquisa, tá? O resgate de importância das pesquisas que tem sido feita principalmente nos dias de hoje. A abertura para pesquisas realizadas com outras áreas, então tem sido feita muitas pesquisas multiprofissionais, com envolvimento de vários outros profissionais da área da saúde e, é claro,
juntos a gente tem mais força. Então, por que não agregar conhecimento de outras áreas e em busca de algo melhor para a nossa prática? E aqui, né, já que é para falar de coisa boa, de perspectivas, olhando lá para frente, eu trouxe uma portaria de 2017 do Ministério da Saúde. Não está no livro didático, mas eu acho extremamente interessante trazer essa informação. Essa política, na verdade, essa portaria, ela aprovou a Política Nacional de Atenção Básica e dentro dessa política prevê como atribuição específica do enfermeiro nas equipes, tá? A realização de consulta de enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares e, veja só, prescrever medicamentos conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas ou pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, ou ainda Distrito Federal. Então, foi um ganho muito grande. Então, enfermeiros das unidades básicas de saúde podem prescrever medicamentos desde que eles estejam dentro de protocolos, diretrizes. Então, foi um passo muito grande, tem sido. E para evidenciar e para deixar isso mais claro, eu trouxe aqui alguns protocolos que eu encontrei disponíveis na internet de alguns medicamentos que podem ser prescritos pelo enfermeiro, como, por exemplo, aqui a escabiose, tá? Que é uma doença prevalente na infância, que tem alguns sinais, como exudato purulento, tá? E aí vai passar por consulta médica. E quando a escabiose não tem exudato purulento, passa por consulta de enfermagem. E então, o enfermeiro ou a enfermeira pode, então, prescrever um medicamento. Então, pode prescrever loção de permetrina, 1%, e aí ele descreve no protocolo, tem tudo certinho. A dosagem, a frequência do uso, então, pode ser aplicada a partir de 2 meses, aplicar direto nos locais, de preferência à noite, aguardar de 8 a 14 horas e lavar com água corrente. Professor, o que é escabiose? Escabiose é o que a gente conhece por sarna. Bom, gestante, nós também realizamos a consulta de enfermagem com gestante, e aí quando a gente identifica ali que a gestante tem anemia, pode prescrever sulfato ferroso, né, Drágia, que são aqueles comprimidos revestidos. Então tem que avaliar os exames laboratoriais na assistência pré-natal para então identificar a possível anemia e então prescrever sulfato ferroso. Tem também para prevenção de má formação do tubo neural, então o enfermeiro pode prescrever ácido fólico, 5 miligramas, tá? Um comprimido ao dia até o final da gestação. Então, no protocolo tem passo a passo de como que deve ser a prescrição. Então, dosagem, algumas informações para atenção. E aqui eu também trouxe, da Prefeitura de Florianópolis, alguns exames que podem ser solicitados pelo enfermeiro, como glicose de jejum, colesterol, creatinina sérica, potássio, enfim. Então, só para elucidar aqui esse ganho que a gente teve com essa portaria, que ampliou a assistência de enfermagem, garantindo, então, essa possibilidade do enfermeiro poder prescrever medicamentos e também solicitar alguns exames. Veja só, a gente tem ganhado cada vez mais espaço e a gente precisa mostrar para todo mundo, para a sociedade, o quanto a enfermagem é importante para a assistência e o quanto nós precisamos ser valorizados. E assim nós finalizamos esse conceito. Vamos resolver uma problema envolvendo pesquisa e enfermagem. Vem comigo. Então, aqui nós temos a Ana Cláudia, ela é enfermeira, então, da Secretaria Municipal de Saúde e trabalha, então, na Central de Compras de Materiais Hospitalares. E as UBSs têm solicitado equipamentos para verificar a glicemia capilar, mas existem diversas marcas. E ela está na dúvida, né? Qual comprar? Quais são as maiores dificuldades da automonitoração, por exemplo, da glicemia? Então, existem vários modelos no mercado, mas é preciso entender, muitas vezes, a questão da automonitorização, que é o fato do paciente fazer a autoavaliação, né? Fazer a coleta de sangue para avaliar, então, a glicemia capilar. O que ela pode fazer? Ela pode ir lá no portal regional da Biblioteca Virtual da Saúde, a BVS, que eu falei que tem sido, né, uma plataforma de busca muito importante. Então, é só digitar lá www, aqui até coloquei
o site, ou é só digitar no Google, né? BVS. Aqui é o campo de busca, então você vai escrever aqui o que você deseja pesquisar. Então, se você quer diabetes mellitus, se você quer saber sobre glicemia capilar, você coloca ali palavras-chave. A gente usa muitos desks, mas eles aceitam palavras-chave também. Então, coloca lá o termo que você quer pesquisar. Então, você pode encontrar diversas pesquisas relacionadas aí ao termo que você está pesquisando. Por exemplo, eu coloquei lá na busca na BVS, coloquei glicemia capilar. E eu encontrei 2 artigos bem importantes que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é importante, né, quando o assunto é automonitorização de glicemia capilar. Então, o primeiro estudo tem o título Conhecimento e Práticas de Usuários com Diabetes Mellitus sobre a automonitorização da glicemia capilar no domicílio. E a segunda pesquisa tem enquanto título Automonitoração glicêmica, dificuldades na realização do procedimento por pacientes com diabetes mellitus. Veja que basicamente, olhando assim para o título, a gente consegue perceber que os 2 artigos falam do mesmo tema. Então, o que eu posso fazer? A leitura desses 2 e avaliar, né, se os 2 encontraram os mesmos resultados, se eu consigo encontrar esses resultados, na verdade, se eu consigo aplicar esses resultados para a prática profissional. Se em alguma pesquisa fala de determinada marca do equipamento que é utilizado para avaliar a glicemia capilar, quais são as dificuldades que o paciente tem em fazer essa automonitorização, enfim, incorporar esses resultados que passaram por todo um rigor científico para a sua própria prática profissional. Tá? Então, só aqui enfatizando a importância da pesquisa. Outra coisa, professora, mas eu acho difícil, né? Ainda não consegui trabalhar muito bem com a BVS. Não é difícil, mas caso você encontre dificuldade, o Google acadêmico tem sido bem elogiado, no que se refere à pesquisa, por conta de toda uma mudança que ele fez na busca e tem tido resultados de pesquisas muito consagradas. Então, hoje, o Google Acadêmico, ele também é considerado uma plataforma aí, com uma avaliação positiva e com todo um rigor. Então, pode sim utilizar o Google Acadêmico, tá bom? Só trazendo essa informação, porque é uma informação importante. Haja visto que o Google Acadêmico provavelmente é de maior acesso e fácil na utilização por vocês. Nesse momento de interação, eu vou propor uma outra dinâmica, tá? Eu te convido, então, a vir comigo para fazer uma pesquisa no seu ambiente virtual. Você sabe como pesquisar livro na sua biblioteca digital, né, lá no ambiente virtual do aluno? Então, vou te mostrar, quero que você me acompanhe aqui. Então, bom, essa aqui é a nossa área do ambiente virtual. Então, você entra com o seu login e senha, tá? E aqui vai ter a biblioteca, ó. Então, você clica na biblioteca e aí vai aparecer, então, deixa eu só voltar aqui, porque talvez tenha sido rápido. Então, tem aqui as opções, mensagem, biblioteca, tutorial. Então, você vai selecionar aqui biblioteca e vai ter essas opções. A biblioteca virtual, ela é muito boa, mas eu uso mais a minha biblioteca, tá? Então, você pode tanto na biblioteca virtual quanto na minha biblioteca. Eu vou clicar aqui na minha biblioteca só para você ver como que funciona. Então, na verdade, é uma base de dados, tem diversos livros que você pode utilizar. Eu acho interessante trazer essa informação para você, porque às vezes você não sabe como que faz a busca. E tem inúmeros livros que você pode utilizar, tá? Então, aqui... Opa! Ó, esse aqui foi o que eu li por último, né? Primeiros socorros para estudantes. Mas você pode procurar pelo assunto que você quiser. Por exemplo, enfermagem. Eu quero saber quais são os livros
que tem disponível aqui na minha biblioteca sobre enfermagem. Então, você coloca ali o termo e olha só, vai aparecer uma gama de livro que você pode utilizar, ó. Enfermagem hospitalar, enfermagem em pronto atendimento, enfermagem materno-neonatal, ó, diagnóstico em enfermagem, exames laboratoriais e diagnósticos, ó, medicamentos em enfermagem, urgência e emergência, cuidados críticos, mas muitos livros que você pode utilizar para estudar. Ó, o diagnóstico de enfermagem que eu abordei na aula passada, né? Ó, aqui esse livro também é muito bom, da Netina, que fala de prática, então fala de alguns procedimentos. Ó, o Brunner também tem aqui, que é o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Então, pessoal, tem muito, mas muito livro aqui e que você pode utilizar para estudar, tá bom? Independentemente aí da disciplina, ou quer saber sobre um determinado assunto, está em dúvida sobre algum tema, tá? Então, entra na biblioteca digital e seleciona aqui, ó, Minha Biblioteca. Então, você coloca aqui nessa área de busca o termo que você quiser pesquisar. Achei interessante trazer essa informação para você, para potencializar os seus estudos. Eu vou deixar um minutinho só para eu dar uma olhada no chat para ver se tem uma pergunta, senão eu já vou avançar no conhecimento e a gente vai para outro conceito. Não temos nenhuma dúvida no chat, então vamos lá, porque tem muita informação ainda. Reconhecimento prático da atuação profissional do enfermeiro. Então, a gente precisa falar aí de reconhecimento, de emancipação, de poder na nossa área. Então, vem comigo. Nós precisamos, então, fazer antes um resgate sobre a regulamentação da enfermagem. Então, em 1932, aqui no Brasil, surgiu um decreto, número 20.931, tá? Sobre a regulação e a fiscalização do exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária, da parteira e também da enfermeira no Brasil, tá? E então você pode perceber que era um decreto que regulava e fiscalizava várias profissões, então não era único e específico de uma profissão. E olha só, nesse decreto, a enfermagem, por exemplo, né, era proibida de realizar consulta de enfermagem. Não só consulta de enfermagem, como também, né, prescrever medicamentos. Então, limitava, de certa forma, a atuação do enfermeiro. Então, mais à frente, né, em 1986, é que, de fato, surgiu, então, a Lei do Exercício Profissional, que foi regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87. Uma lei, ela sempre vai ser regulamentada por um decreto, tá? Então, o decreto regulamentou o exercício da enfermagem e nós ganhamos uma regulação própria, tá? E, com isso, autonomia para o próprio exercício profissional. Esse decreto, então, ele traz que o exercício da atividade de enfermagem é privativo de enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e também parteiro. Só será permitido, então, ao profissional inscrito ao Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Então, eu vou trazer aqui, né, o que traz esse decreto em relação a essas categorias profissionais. Nesse decreto, então, ele é bem claro no seu artigo 8º sobre as atividades de direção e liderança, além de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem, como sendo privativas do enfermeiro. Então, toda e qualquer atividade envolvendo, né, planejamento, organização, coordenação, liderança, tá, vai ser privativa do enfermeiro. E ele elenca ainda algumas situações que são privativas, como, por exemplo, a consulta de enfermagem, não podendo ser realizada pelo técnico e nem pelo auxiliar,
bem como diagnóstico de enfermagem. Quem vai fechar o diagnóstico de enfermagem é o profissional, então, enfermeiro. Além da prescrição da assistência de enfermagem, tá? Então, prescrever os cuidados é uma atividade privativa do enfermeiro. Além de dar assistência a pacientes, então, mais graves. Aqui são algumas atividades elencadas no decreto. E toda e qualquer, né, ação de liderança na área da saúde vai ser, em relação à equipe, quem deve configurar essa atividade é o profissional enfermeiro. Em relação ao técnico de enfermagem, ele acaba sendo mais abrangente. Então, o decreto ele fala que cabe ao técnico assistir ao enfermeiro nas suas ações, executar atividade de assistência de enfermagem, as excetuadas as privativas do enfermeiro, de liderança, planejamento, a prescrição de enfermagem, que são, então, exclusivas do enfermeiro. Integrar a equipe de saúde. Eu acho esse item bem assim, né? É óbvio, né, que a gente vai integrar a equipe de saúde. Nós somos profissionais da área de saúde, mas como está no decreto, a gente traz aqui para vocês, né? Mas é óbvio, né? Além do técnico, nós temos o auxiliar de enfermagem, que cabe ele auxiliar e preparar o paciente para consulta, exame e tratamento, executar tratamentos que estão prescritos. E então, no decreto, ele acaba sendo um pouco mais descritivo nas ações do auxiliar, tá? Além de executar tratamento prescrito, prestar cuidados de higiene, alimentação e conforto do paciente, zelar pela segurança e também pela limpeza, né? Oriundas ali do atendimento. Observar e reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e aqui de novo, né, participar da equipe de saúde, que é óbvio, mas está lá, então a gente precisa trazer. Temos também, né, a obstetriz ou enfermeira ou enfermeira obstétrica. No seu artigo 9º, ele traz que os profissionais são aqueles titulares de diploma ou certificados de obstetriz ou de enfermeira obstétrica. Esse tipo de profissional, então, ele tem o título, tá, de enfermeiro obstétrico e ele deve prestar assistência à parturiente e ao parto normal, identificar as distócias. Professor, o que é distócia? Distócia é qualquer alteração, né, fora da normalidade em relação aos aspectos obstétricos, tá? E tomada de providência até a chegada do médico diante dessa situação de distócia, de alteração durante o trabalho de parto. E 3, realizar episiotomia e episorrafia. Professor, o que são essas palavras? Então, a episiotomia é quando há necessidade de fazer uma incisão cirúrgica em região, então, de períneo, para facilitar e aumentar a abertura do canal, então, para o parto. E essa incisão, ela é feita entre a região ali da vagina e do ânus, justamente para facilitar o parto. Então, a episiotomia é essa incisão cirúrgica e a episorrafia é a sutura, é dar o ponto ali diante de uma possível episiotomia ou quando tem, né, no momento do parto, acaba lacerando aquela região e então, posteriormente, é necessário fazer a sutura do local, com aplicação de anestesia local, quando necessário. Então, essas são algumas atribuições que são autorizadas para os profissionais com esse título. Nós temos também a figura do parteiro, tá? Que é colocada na nossa lei do exercício profissional, mas eu vou trazer aqui algumas ressalvas em relação a essa categoria. Então, no artigo 12 da legislação traz que cabe à parteira prestar os cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puerpéria do recém-nascido. De acordo com a lei, são parteiras aquelas que têm o diploma ou certificados de parteira ou equivalente conferida por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, até 2 anos após a publicação dessa lei,
né, como certificado de parteira. Então, o que eles consideram? Que depois de 2 anos, né, da publicação dessa lei, que considerava aí as pessoas que já tinham feito o curso de ser parteira, tá? Mas aqui eu destaco esse parecer técnico do Corém de 2015, que fala que os cursos de formação de parteiros práticos foram extintos no Brasil desde 1949. Então, professora, mas eu conheço várias parteiras, mas essas pessoas, elas possuem título, elas fizeram uma especialização para receber o título ou de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, tá? Comumente, a gente acaba utilizando o termo parteira, mas se você for ver, né, no certificado, o título é ou de obstetriz ou de enfermeira obstétrica. Isso vai depender do curso que você vai realizar, que vai te dar o título, mas as atribuições são, então, aquelas que eu mencionei em relação à lei do exercício profissional. E, comumente, a gente utiliza muito o termo parteira. Mas, se você olhar lá no certificado, vai estar o título por conta de toda uma especialização, dando, então, a atribuição a esses profissionais para essas determinadas atividades, ok? Vamos adiante. Nós temos também, não está na lei do exercício profissional, mas vocês geralmente têm dúvida em relação às doulas, né? Então, eu trouxe aqui um parecer do Corém de 2019, de Santa Catarina, trazendo especificação aqui em relação às doulas. Então, são profissionais capacitados para dar apoio continuado às mulheres e aos seus companheiros e também familiares. E o que essas pessoas, esses profissionais, eles fazem? Eles proporcionam conforto físico, apoio emocional, suporte cognitivo antes, durante e após o nascimento dos filhos. Então, esses profissionais, eles participam do antes, do durante e do depois do parto, dando, então, informação, capacitando esses pais, dando algumas informações importantes, principalmente para a gestante, para se preparar para o parto, para ser um momento, então, de bastante alegria, embora ela vá sentir muita dor, mas que existem várias estratégias que podem ser feitas para minimizar essa dor e para esse momento ser um momento ainda mais bonito. Então, esses profissionais, eles intensificam esse momento, capacitando e participando de maneira a servir de apoio emocional e trazendo, então, um conforto para os envolvidos. Eu trouxe justamente porque sempre tem dúvida em relação à diferença desses profissionais. Eu acho válido trazer aqui essa diferença justamente para você já entender qual é o papel de cada um deles. E assim nós finalizamos. Exercício profissional. Então, quero que você me acompanhe aqui nessa situação problema, envolvendo o enfermeiro Irineu, que é supervisor da UTI do Hospital Santa Cruz e vem vivenciando aí uma situação difícil. O hospital não está contratando novos enfermeiros e existem, então, no setor que ele trabalha, né, na UTI, 2 profissionais de licença maternidade e 1 de licença médica. Então, os enfermeiros que estão trabalhando, né, estão sobrecarregados pela falta desses profissionais que estão de licença e pela falta de contratação de novos profissionais. E em um determinado momento, o enfermeiro, então, ele foi perguntar para o Irineu se era possível, então, pedir que algum técnico de enfermagem ajudasse ele na prescrição dos cuidados de enfermagem, porque eles não estavam dando conta de fazer a prescrição. Então, eu trouxe aqui, né, a falta dos profissionais, apaguei aqui os bonequinhos para vocês verem o quanto eles estão sobrecarregados. E aí, então, a lei do exercício profissional em relação à prescrição de enfermagem enquanto uma atividade privativa do enfermeiro, não sendo, portanto, então, possível delegá-lo a nenhum outro membro da equipe de enfermagem. Então, nesse sentido, não se pode solicitar que a prescrição seja feita por outro profissional que não seja o enfermeiro. Então, o Irineu vai ter que encontrar uma outra estratégia para que, então, possa auxiliar
esses enfermeiros nessa demanda que está bastante alta com a falta dos outros profissionais. Mas essa situação, então, trouxe à tona uma informação a respeito de uma atividade privativa do enfermeiro, que é a prescrição. Emancipação e enfermagem. A gente vai falar da enfermagem enquanto uma profissão autônoma, uma profissão, então, independente. E, é claro, tudo isso atrelado, então, à pesquisa, à ciência e à educação. Então, vem comigo no slide. Nós temos aqui que, na década de 1920, diante da necessidade de controlar as endemias que estavam assolando o país, o Departamento Nacional de Saúde Pública, juntamente com a Fundação Rockefeller, organizou ações educativas, ações sanitárias, para conscientizar as pessoas sobre a maneira como as doenças se propagavam, como as endemias e as epidemias acabavam se alastrando, a fim, então, de fazer com que as pessoas tomassem medidas para que a transmissão fosse menor. Como, por exemplo, no nosso caso, a dengue e Covid-19. Na década de 60 surgiu o termo educação em saúde, com muita influência do modelo europeu e norte-americano. Haja visto que as influências todas são ou da Europa ou norte-americana, aqui principalmente no Brasil. E atualmente nós temos educação em saúde como foco nos fatores de risco em saúde. E aí nós temos que a educação em saúde é um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos e visa a promoção da saúde por meio do desenvolvimento da autonomia e da participação dos sujeitos. A gente tem enfatizado, e eu tenho enfatizado nessa disciplina, a importância de envolver o paciente na sua própria decisão em saúde e capacitá-lo para realizar o autocuidado quando possível. Com isso, a gente consegue ampliar os nossos cuidados. Bom, e aqui uma diferença conceitual em relação à educação em saúde e educação na saúde. Então, educação em saúde, a gente acaba enfatizando aí a educação popular em saúde, que valoriza os saberes, os conhecimentos prévios da população e não somente conhecimento científico. Então, é uma educação mais dialógica, uma educação mais popular. Ah, professora, mas o que seria isso? Seria as oficinas que a gente faz com os pacientes, seria ensinar o paciente sobre uma determinada doença, levando em consideração os conhecimentos prévios dele. Então, capacitá-lo, levando em consideração que ele também tem conhecimento e que ele também pode contribuir para esse processo. Agora, educação na saúde são, como exemplo, educação permanente, a busca de lacuna de conhecimento dos profissionais. Então, já está mais direcionada à qualificação dos processos de trabalho em saúde. Então, educação continuada e educação permanente. São as capacitações que os profissionais fazem para se atualizar em determinado assunto, as especializações que a gente faz depois da graduação. Então, essa diferença conceitual aí. O papel do enfermeiro na avaliação da saúde tem um papel fundamental, porque a gente lida com o processo de saúde e doença, fazendo uso do conhecimento científico, da competência técnica e da capacidade de reflexão nos diferentes contextos e cenários. O enfermeiro está dentro da unidade básica de saúde, dentro de ambulatório, dentro de clínica, hospital de alta complexidade, na auditoria, em processo gerencial, ou seja, o enfermeiro está em todos os lugares, Então, a gente participa de praticamente todos, a gente acaba estando inserido em todos os cenários. E existem, princípios fundamentais da nossa profissão, dentre eles a promoção da saúde, sempre promover o bem-estar e a qualidade de vida, a prevenção de doenças, e aí o foco é na prevenção e na doença em si, em aspectos epidemiológicos, e a recuperação da saúde quando nós temos aí o indivíduo adoecido e a gente precisa retornar ele ao estado de origem, à condição ígida, O que é ígido? Saudável. É fazer com que esse paciente se torne ígido novamente. Lembrando que essas ações, elas são tanto no âmbito individual quanto coletivo. A gente atua nessas duas perspectivas. E aqui a promoção da saúde, Então, prevenção da doença é com foco na doença. Prevenção da saúde já está relacionada a determinada doença,
na verdade, não está relacionada a determinada doença. Por quê? Porque o objetivo da promoção, olha só, eu estou promovendo, estou divulgando, né, uma melhoria da saúde, um bem-estar geral da população, remetendo então à ideia de autocuidado, participação popular nas decisões em saúde. Então, sempre associa aqui promoção da saúde com esses termos. Tá? Autocuidado e participação popular, porque, novamente, o objetivo é melhoria da saúde e bem-estar da população. Promoção da saúde é isso, tá bom? Então, com isso, você pode entender a diferença entre educação em saúde e educação na saúde, entender a diferença entre prevenção da doença e promoção da saúde e como que o enfermeiro ele está, né, ele acaba perpassando por todos esses princípios, colocando em prática, então, a assistência e o cuidado em enfermagem. E assim, finalizamos esse conceito. Vamos então falar sobre exercício profissional, mas de um jeito diferente. Ao invés de trazer aqui uma situação-problema, eu trouxe então uma questão de concurso justamente para a gente aplicar o conhecimento visto aqui nessa questão. Então vamos para a leitura. Eu tenho então uma questão bastante simples, ela pede para assinalar a alternativa correta. Então, nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Quero que você faça a leitura de todas elas. Vou dar um tempo para você tentar descobrir qual que é a correta. Na sequência, eu trago a resposta e o gabarito comentado. E, então, responder as dúvidas que eu vou visualizar agora no chat. Vamos lá, então? Nós tivemos um compartilhamento ali da resposta do Polo de Erechim. Então, o Polo compartilhou a resposta e acertou.
mas vamos lá conferir qual é a resposta correta? Então, a opção A, né, a alternativa A, ela está errada, porque fala que a lei, né, do exercício profissional extingue a profissão de parteira, que era até então prevista no primeiro artigo do decreto, e não, ela não extingue, tá? Ela coloca algumas limitações, mas ela considera que é uma categoria profissional relacionada aí às categorias de enfermagem. Então, está errada justamente por trazer aqui que extingue. B, ao técnico de enfermagem pode ser concedido, em algumas situações, a direção de órgão de enfermagem e chefia de serviços e unidade de enfermagem. E o técnico, ele não pode, ele não tem enquanto atribuição essa atribuição de coordenação, de supervisão, de órgão de enfermagem e nem de chefia de serviços, tá? São atribuições, então, privativas do enfermeiro. Então, por isso que também está errada essa alternativa. A C, o enfermeiro pode realizar prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, essa alternativa aqui é a alternativa correta. Vamos ver por que a D está errada? Ao enfermeiro cabe a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, assim como a realização de parto com distócia. Não é atribuição a realização do parto com alteração, né, com distócia. E o auxiliar de enfermagem realiza ações de nível médio, podendo realizar cuidados diretos de enfermagem a paciente grave com risco de, na verdade aqui é risco de morte, né? Risco de vida seria risco de nascimento, isso é risco de vida. Nesse caso é risco de morte, a pessoa tem risco então de evoluir para óbito. Risco de vida é risco de nascimento, é parto. Então vamos usar também aí o termo correto. Então essa alternativa E está então errada. Então nós temos que a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha aí gostado dessa questão. Eu acho sempre importante fazer esse contraponto, né, trazer o conteúdo visto e ver que é cobrado em processo seletivo e principalmente concurso, tá? Justamente já para você se calibrar em relação a isso. E para evidenciar por que essa alternativa está correta, eu trouxe aqui uma notícia boa, trazendo aí novas perspectivas e para a gente se encorajar cada vez mais na nossa profissão. Então, é uma notícia, recente, de 2020, que fala aqui nessa notícia que a Secretaria do Estado, né, de Saúde do Distrito Federal publicou, então, no Diário Oficial do Distrito Federal, uma portaria que traz que os enfermeiros podem prescrever medicamentos e solicitar exames em todos os níveis de atenção da rede pública do Distrito Federal e provavelmente vai haver protocolos para padronizar essas prescrições. Então, veja aí mais uma notícia da ampliação da atuação do profissional enfermeiro e o quanto que nós precisamos, então, cada vez mais galgar espaço e mostrar para a sociedade e para todos a nossa importância para a assistência em saúde. Então, uma notícia aí para você ficar ainda mais animado em relação à profissão. Nosso momento de interação, eu vou aqui, então, trazer a contribuição do aluno, tá? Do Polo de Itapetininga, que fala da importância de conhecer as condições e as estratégias com os quais o enfermeiro se depara para lidar com o mercado de trabalho, abrangendo suas competências para a criação e inovação diante do conhecimento científico. Por isso, então, é importante compreender todo o ensino da pesquisa, bem como o processo da pesquisa e da assistência de enfermagem. Nós, como estudantes, precisamos perceber que a ciência é um alicerce em toda a nossa formação e atuação na prática profissional, tá? Então, nós temos aqui essa contribuição extremamente, né, válida e que tem toda a relação com a nossa aula. Muito obrigada pela participação.
Obrigada também pela participação, trazendo aí a resposta que vocês acreditavam que estava correta e realmente estava. Na sequência aqui trouxe algumas informações a respeito por que aquelas outras alternativas não estavam corretas. Tá. Aqui a Nova Andradina está perguntando, se for risco de morte, o auxiliar pode? Nessas condições, a gente tem que pensar assim, tá numa situação em que não tem uma equipe específica, não tem um médico, então a gente vai tentar auxiliar no que a gente consegue, né? Por quê? Diante da ausência de socorro. Agora, se tem a possibilidade de encaminhar para um serviço especializado, se tem um profissional especialista da área, no caso o médico, para fazer a realização dessa assistência, a gente tem que priorizar o atendimento do profissional, então, que tem essa atribuição. Agora, uma situação de uma emergência, numa situação de que não tem ninguém para ajudar, você vai dar o auxílio, tá? E aí a sua atuação vai ser em relação ao contexto em que você estava inserido, tá? O que você não pode fazer é privar aquele atendimento do outro profissional que cabe a ele a prestação da assistência, tá? É só numa situação mesmo de emergência que não tem outra pessoa ou outra condição a não ser você dar ali o auxílio, tá bom? Respondido? Então, vamos recapitular os conteúdos. Nós falamos, então, sobre o contexto histórico da pesquisa em saúde, como foco na área da enfermagem. Aprendemos a procurar artigo científico na Biblioteca Virtual da Saúde, também lá no AVA do aluno. Identificamos atribuições de cada integrante da equipe de enfermagem de acordo com as categorias profissionais. Infelizmente, nós chegamos ao fim da disciplina, espero que você tenha gostado das aulas, espero que eu tenha facilitado o seu processo de ensino-aprendizagem e que eu tenha plantado a sementinha da pesquisa em você. Muito obrigada pela companhia ao longo desses encontros e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá!